Salve, salve pessoal da Liberal FM, também da Grenal nas Quatro Linhas. Hoje temos o prazer aí de receber o jornalista Leonardo Oliveira aqui no Momento com o Melo. O Léo é figura aí bastante conhecida do programa Sala de Redação, programa tradicionalismo aí do grupo GZH, e que gentilmente aceitou aí o nosso convite. Léo, boa tarde e seja bem-vindo aí. Boa tarde, tudo bem? Vou bater esse papo aí, conversar com vocês aí e contar um pouquinho da rotina, do dia a dia, do que a gente vem lidando aí e falar um pouquinho também, acho que de futebol, né? Exatamente. Léo, como é que foi o começo da sua carreira aí? Como é que você conseguiu aí chegar no grupo GZH? Pois é, cara, eu entrei aqui no grupo RBS em 91. Uhum. Estudante ainda, segundo semestre da faculdade. Aí comecei a trabalhar aqui como office boy na redação, entregava fax, na época tinha fax ainda, pegava pasta no arquivo, era tudo ainda muito analógico, tudo muito em papel. Então era um trabalho na redação, numa área de apoio da redação, vinculado ao setor administrativo da redação. Uhum. E aí fui fui trabalhar depois na agência de notícias, como copyright, né? Indexava notícias de agência, pegava telefoto, fazia rádio escuta. Me formei, aí em 95 eu me formei, e naquele ano, no segundo semestre, a RBS tradicionalmente ela fazia um curso de jornalismo aplicado, que ela tinha um convênio com a Universidade de Navarra, na Espanha, trazia professores da Universidade de Navarra, pegava pessoas aqui, tipo, quem coordenava, por exemplo, a Eunice Jacques, que era nossa editora de opinião, cronista. Então, Tata Pimentel dava aula de português, o Sérgio Gonzaga dava aula de literatura. Era um curso muito bom, cara, um curso assim, muito completo, né? Então, eu estava me formando, estava fazendo meu TCC, né? E aí fazia esse curso e trabalhava aqui na Gesti Notícias. Então, naturalmente, depois que eu me formei, surgiu uma oportunidade na redação. Eles absorviam as pessoas do curso. Claro que o curso tinha uma classificação, assim, né, deles. Muita gente que fez o curso já foi descartada, eles viram que não tinha o perfil, não se agradaram. E eu me lembro que março daquele ano, fevereiro do ano seguinte, eu fui trabalhar na editoria de política como repórter. Não tinha experiência nenhuma, não era o meu mundo aquilo dali, né? Sim. Só que nesse período que eu trabalhava na agência de notícias, eu sempre gostei muito de futebol, sempre me aproximei muito das pessoas ali do esporte, né? Então eu prestava alguns serviços para o esporte de final de semana, fazendo tabela de campeonato, fazendo notinha, fazendo o que a gente chama de placar, né? E aí eu já conheci pessoas e eu fiquei 2 ou 3 meses na política. Em maio de 96, abri uma vaga no esporte, teve umas mudanças no esporte, e eu fui convidado a ingressar na editoria de esportes, rapidamente aceitei. E assim, foi como a dificuldade toda que eu tive na política, que é um mundo mais complicado, assim, no esporte eu saí jogando, assim, eu comecei no esporte e saí jogando. Claro que no primeiro ano eu tive uma certa dificuldade estava saindo da faculdade, muito verde ainda, mas o assunto não era difícil para mim, a forma de lidar com aquilo, o transitar naquele meio também não era nada estranho para mim, eu conhecia. E aí foi questão de tempo, assim, para ganhar confiança, firmeza, e aí foi, né? Foi. E aí passei por todas as áreas da editoria de esportes a 0 hora, fui repórter de setorista de Grêmio, de Inter, fui editor assistente, fui coordenador de produção, que é uma espécie de pauteiro. Aí saí em 2012 para ser editor de esportes do Diário Gaúcho, que eu era editor assistente aqui no esporte. Aí fui ser editor de esportes do Diário Gaúcho, que é um jornal do grupo, um jornal menor, mas muito relevante numa camada mais popular, assim, do público. Foi uma experiência muito boa, eu acho que eu cresci muito, e ali eu dei um grande salto. Acho que quando eu saí da 0 hora e fui para o Diário Gaúcho, meu trabalho teve uma visibilidade maior, porque eu estava chefiando uma equipe, embora pequena, tudo dependia de mim, então eu conseguia aplicar muita coisa. E, enfim, ali foi o salto, porque no Diário Gaúcho eu cobri a Copa do Mundo, né, do Brasil, fiz os jogos aqui de Porto Alegre, fiz um jogo no Rio, Alemanha e França. Então eu considero que eu cobri essa Copa, né? Coordenava
cobertura do Diário Gaúcho foi uma cobertura grande, nós tínhamos 16 páginas por dia, e o Diário Gaúcho é um jornal pequeno, ele tinha 32 páginas, 36 páginas, e eu tinha metade do jornal, eu baixava, né? Coordenando uma equipe que era metade da redação, tinha uma equipe de 20 pessoas sob o meu comando. Então, meu trabalho teve uma visibilidade muito grande. E, além de fazer esse trabalho de comando, eu também saí para fazer coberturas, para participar da cobertura. E, enfim, aí voltei para a Zero Hora, quando ela foi absorvida pelo Diário Gaúcho, o Diário Gaúcho foi absorvido pela Zero Hora, voltamos, eu e a minha equipe fomos todos contratados pela Zero Hora, porque algumas pessoas não subiram, né? Era no andar de baixo aqui. Uhum. E aí foi, cara. Aí eu, de 2014 a 2018, eu fiz de tudo. Eu fiz edição, eu fiz reportagem especial, eu era interino dos colunistas, eu jogava em todas, mas principalmente eu fiz muita reportagem especial, né? Uhum. E foi legal, foi um período legal de crescimento também. E aí, em 18, eu fiz a Copa da Rússia, que foi um espetáculo, assim, para mim foi o grande marco da minha carreira, assim, acho que foi a cristalização do meu momento profissional, da minha maturidade profissional, que foi a primeira Copa que eu fiz fora do Brasil. Fiz a Olimpíada de 16 no Rio, né? Mas a Copa, para mim, foi o grande lance, assim. E aí, quando eu voltei da Copa, em 18, teve a integração da Rádio Gaúcha com a Zero Hora. Então, a gente passou a entrar mais na rádio, eu participava bastante da rádio, mas eu comecei a ser observado comentando jogos. Uhum. Tem um jogo do Atlético Mineiro e Vasco, aqueles jogos que, quando a dupla Grenal joga sábado e o outro joga às 6h30 do domingo, ou às 8 do domingo, o jogo da tarde é sempre um jogo fora Grêmio Inter. Eu comentei esse jogo, comentei mais um ou dois, eles gostaram, e aí no início de 19 houve uma movimentação na empresa e eu acabei assumindo como colunista aí oficialmente, e eu era colunista online apenas, e assumi como comentarista na rádio e como debatedor do Sala. E aí lá já se vão 4 anos, passa muito rápido. Certo. O Sala de Redação sempre teve uma postura, digamos, um pouco mais enérgica, né? Com o Vianney Carlet, com o Kenny Braga, até o próprio Paulo Santana também, sempre teve embates um pouco mais fortes. Até o Guerrinha fala muito disso, né? Que muitas vezes tinha que separar até das vias de fato. E você vai, digamos, na contramão disso. Você é um cara mais ponderado, um cara mais didático. Por exemplo, tem ainda diferenças, às vezes eu vejo debates entre você e o Guerrinha que fica claro que um tem uma visão e o outro tem uma visão completamente diferente. Como é que foi para você, com uma postura diferente, trabalhar hoje no Sala de Redação? O que eu pensei, assim, quando eu vim para ser comentarista da rádio, né? Eu não sou um cara de rádio. Uhum. Acho que hoje eu domino mais o veículo, né? Mas confesso que as primeiras jornadas, assim, eu estreiei num Grenal. Eu soube na sexta que ia ser comentarista da rádio, estreiei domingo num Grenal. E na quarta, jogo de Libertadores do Inter. Entendeu? Tipo, eu estreiei em 2 jogos muito grandes, assim, era a estreia do Inter, acho que era Inter e Alianza. Confesso que a voz tu tinha que segurar, porque treme, entendeu? Você tá com um canhão na mão. Temos ali, eu não sei te dizer um número, mas, cara, facilmente 300, 400 mil pessoas por minuto te ouvindo, entendeu? Enfim, o que eu pensei, cara? Eu pensei que eu não posso ser um comentarista na rádio igual ao Maurício, igual ao Diogo, por exemplo, que são os caras de uma linha mais próxima, assim. E não vou ser igual ao Guerrinha, que é um cara de um carisma extremo, que é um cara muito autêntico, assim. O Guerrinha é um cara autêntico, né? Tem um estilo, né? O Guerrinha é um cara que cativa as pessoas. Então, assim, eu não posso ser o Maurício e o Diogo, porque eles dominam um veículo que eu não domino, eles têm uma técnica que eu não tenho, de verbal, né? De controle, de uma mídia, né? Os dois são caras de TV, são caras que têm essa experiência. Eu tive que escolher o meu caminho. Qual foi o meu caminho? O meu caminho que quando eu projetei como é que eu seria, acho que nem sei, se não pensei se eu vou ser assim. Eu pensei, cara, eu vou ser eu. E vou entregar para o meu
público o que eu, como ouvinte, gostaria de receber. Uhum. Um cara que gostei de analisar jogo, de olhar o jogo. É uma coisa que eu desenvolvi a partir de 2014, convivendo com os mais jovens, né? Que eu não me considero um cara veterano, me considero um cara jovem. Eu fiz 51 anos, eu me considero um cara jovem, assim. Eu não me vejo com 51 anos, né? Embora 51 anos seja jovem. Eu me vejo um cara que está começando, assim, sabe? E com muita disposição de aprender. Então, eu aprendi com os mais jovens que o futebol estava mudando, que o jogo não se via mais por posição, mas pela função, que existiam muitas formas de jogar, que o jogo precisava ser estudado, né? E eu sentia falta disso. E eu pensei, cara, eu quero entregar o que eu, como consumidor, gostaria de receber. E fui por esse caminho. Eu gosto de informação, isso é uma coisa que eu trago desde pequeno, eu sempre gostei, desde os meus 7, 8 anos, de saber as mudanças de clube para clube, de jogador, por onde passou a história do jogador. E eu trouxe muita coisa também na minha veia de repórter, de querer contar história, de querer entender por que as coisas são daquele jeito, por que o personagem tem aquele perfil, tudo tem uma razão, de querer saber a história da pessoa. Então eu agreguei, eu tentei trazer estudo, análise mais aprofundada do jogo e uma leitura de jogo e também muita informação. E aí eu sempre consumi muito esporte, muito, desde que eu aprendi a ler, lendo Zero Hora na página de esporte. Então, assim, eu sou um cara que sempre gostou de informação. E eu sempre tento trazer isso, porque eu sempre consumi muito isso. E eu tenho uma coisa que eu sempre gostei muito, se perdeu hoje, é verdade, um pouco, mas ainda é fora da curva. Eu sempre gostei muito do que se faz na ESPN, entendeu? Eu acho que a ESPN ela tem análise e ela tem informação. Os caras da Era, ESPN... era o antigo linha de passe, né? O linha de passe hoje até tá com uma linha editorial diferente, mas o antigo ali com PVC, Trajano, Juca Kfouri, Mauro César, tinha uma linha um pouco mais aprofundada, né? Não só a linha de passe, mas também as jornadas deles, né? As transmissões hoje deles ainda são assim. O cara que vai falar de campeonato italiano, ele domina o campeonato italiano. O cara que vai falar do inglês, ele domina o inglês. O cara vai falar da Championship, na segunda divisão, ele domina, ele sabe que vai entrar um cara que ele é mais veloz, que vai sair um cara que é armador, vai mudar a característica, sabe? Te ajuda a ler melhor o jogo. Então, eu tentei trazer isso porque era um perfil que não tinha na rádio. E também era um perfil que eu não me agrediria. Eu tô sendo eu. Eu não vou ser o Guerrinha, um cara mais despachado, um cara com tirada rápida, um cara divertido, carismático. Eu sempre fui um cara mais retraído, mais tímido, né? Eu não vou ser o Maurício, que é um cara que domina o meio, entendeu? Que tem um caminho diferente do meu. E não vou ser o Diogo, que é um cara que tem a mídia eletrônica, que domina. Eu vou ser o cara que eu gostaria de ser. E eu acho que faltava essa pessoa, então eu acabei naturalmente optando por esse caminho. A gente chega no Sala. O Sala, ele é um programa que ele é tenso. O Sala, ele tem dias pesados. O Sala, onde tu precisa estar sempre atento. Tem dias que é como uma família, entendeu? A gente está todo dia ali. Tem um dia que tu tá mal, tá irritado. Tem um dia que tu tá com a paciência mais curta. Tem dias que tu releva uma coisa, outro dia que tu não releva aquilo. Nós estamos todos os dias juntos, entendeu? Cria vínculos, cria laços. E eu tive que entender isso no Sala. E eu tive que entender no Sala também que eu não estou debatendo numa roda de amigos. Estou debatendo numa roda de colegas, que cada um está ali para defender seu ponto de vista. E cada um está ali para defender o seu caminho, para defender a sua ideia, a sua convicção. E isso eu demorei a entender. Eu acho que desse ano, assim, final do ano para cá, eu comecei a ter mais claro isso, assim, de que eu não estou debatendo do futebol com amigos, desarmado. Não, estou debatendo numa arena. Cada um defende a sua ideia, a sua convicção. Pode estar errado, pode estar certo, mas cada um é seguro na sua convicção. E eu acho que eu cresci bastante nisso. Eu me envolvia muito em atritos, em discussões, em debates. Eu entrava muito nas discussões porque iam contra o meu ponto de vista, e hoje eu entendo que o ouvinte é inteligente para saber quem tem um ponto de vista e quem tem outro. Acho que a gente nunca deve subestimar a capacidade do nosso ouvinte ou do nosso público, porque ele sabe muito mais do que nós e ele está vendo a floresta de fora.
Muitas vezes a gente está ali vendo a floresta de dentro, a gente tem a visão um pouco que tu vai se dar conta depois. Eu entendi isso, que o ouvinte ele é soberano e ele sabe quem é quem, ele conhece a gente mais do que a gente nos conhece. Que é uma vitrine, né? Tu está exposto numa vitrine ali. Perfeito. Além de mim, a gente tem um grupo da Grenal nas quatro linhas, onde a gente fala da dupla Grenal, e além de mim, então tem mais 5 pessoas. Uma delas é o Augusto, ele coloca aqui que honra, grande Leonardo Oliveira. De fato, como você falou, né, você não vai ser o Maurício, não vai ser o Guerrinha, mas você colocou o seu nome aí em evidência hoje no sala de redação. Todo mundo conhece o Leonardo Oliveira e sabe como é a postura do trabalho do Leonardo Oliveira. Léo, entrando um pouco agora do futebol, a gente vive um período difícil do Inter e do Grêmio. Ontem foi, digamos, para mim, não sei se tu vai concordar, mas para mim um choque de realidade. Os dois não têm condições, na minha opinião, de brigar por coisas maiores. É claro que esse momento também, digamos, não é o que os dois podem ainda. Eu acho que dá para conseguir algo mais. Como é que tu avalia esse momento do Inter, o momento do Grêmio, e se tu acha que essa sequência pode causar mudanças nas comissões técnicas? Tanto o Mano Menezes quanto o Renato correm riscos, porque a sequência vai ter o Fortaleza, o Grêmio, o Inter, o Galo. Depois tem a Copa do Brasil, tem o Clássico, o Grenal, e o Inter depois tem o Metropolitano, ou seja, é uma sequência difícil. Eu tenho para mim que um dos dois vai chegar muito ameaçado, ou os dois né, vão chegar muito ameaçados, e um vai sobreviver ao Grenal. Estou fazendo essa projeção. O Grêmio domingo vai jogar contra o Fortaleza joga hoje à noite, e o Fortaleza de quarta-feira ele tem o Corinthians, né, na Copa do Brasil. O Corinthians, sim. Então, o Fortaleza é o Palmeiras. Palmeiras, isso, perdão, Palmeiras. Então o Fortaleza ele joga essa noite, né, em Fortaleza, e os caras possivelmente não vão nem dormir, porque jogador de futebol, quando joga à noite, eles vão dormir de madrugada, quase amanhecendo. Ele viaja para Porto Alegre, uma viagem longa, joga domingo aqui, e quarta tem Palmeiras. Então, possivelmente, o Vojvoda vai rodar o grupo e o Grêmio vai pegar um adversário mais desidratado, assim. Mas mesmo o Fortaleza estando sem alguns jogadores titulares, é um time bem treinado, é um time capacitado. O Renato acho que fez essa leitura ao tirar o Soares do jogo de quarta. Porque se fosse um jogo decisivo, se o Grêmio estivesse peleando pela liderança do campeonato, lá no meio do campeonato, não agora no começo, o Soares ia jogar. O Soares ele foi tirado do jogo para ficar inteiro para domingo. O Grêmio escolheu o jogo de domingo. O Renato deve ter feito essa leitura do Fortaleza também. Então o Grêmio tem umas boas chances de recuperação no final de semana. No caso do Inter eu vejo mais complicado. Assim, o Inter tem uma sequência muito dura, né? Assim como a do Grêmio, mas a do Inter é mais dura. Eu não vejo perspectiva de mudanças antes do Grenal. A não ser que tenhamos assim uma catástrofe no final de semana. Fortaleza vem aqui e coloca 3-0 no Grêmio. O Inter vai lá e toma 4 do Atlético Mineiro. E aí sim a situação fica mais difícil e os técnicos daqui a pouco vão tomar uma iniciativa. Mas eu não vejo nem Grêmio nem Inter eles tendo a iniciativa para mudar. Os dois estão com medo de mudar. Até porque o mercado oferece poucas alternativas também. No caso do Grêmio, mexer com o Renato é mexer com um cara que é um grande ídolo, que é um cara que já deu uma resposta muito positiva ali atrás, que já já resgatou o Grêmio de algumas situações. É difícil mexer com o Renato. Vai colocar quem? E outra, nós estaremos no final de semana a uma semana do Grenal. Né? No caso do Inter, o Mano é um cara que ele está muito fechado com a direção, tem eleição no final do ano, a direção ela tem receio, como essa direção do Inter ela tentou muito ousar, trazer técnicos de fora, mas ela não sustentou essas mudanças que ela se propôs. E ela parte para uma ideia mais segura e mais conservadora com o Mano, e aí tu abrir mão de uma ideia conservadora e segura, te expõe a um desafio muito grande e teremos eleições daqui a 6 meses no Inter. E aí se tu traz um outro técnico e não dá certo. Hoje, o único técnico disponível no mercado para Grêmio e para Inter seria o Roger. Mas o Roger não trabalharia no Grêmio, né? Tudo que aconteceu.
O Inter tentou o Roger, chegou a flertar com o Roger antes de contratar o Medina. O Roger poderia ser um nome para o Inter, né? Mas vamos combinar que é uma mudança grande de filosofia, de ideia, e tu tá trazendo um cara que tem uma vinculação com o Grêmio, né? Embora eu ache que o Roger tem muito a ver com o Inter, tem muito a ver com o Inter, pela forma como ele pensa o futebol, pela forma como ele pensa o mundo. Eu acho que o Roger se alinharia muito bem a esse projeto do Inter, pelos pontos de vista dele. Acho que se alinha muito bem ao ponto de vista que se tem no Inter, né? Os posicionamentos, enfim. Mas eu acho difícil trocar. Porém, a tendência, tomara que eu esteja errado, é de que Grêmio e Inter cheguem ao Grenal com apenas um técnico sobrevivendo depois dele. Não tenho nenhuma dúvida. É bastante perigoso mesmo, né? Ô, Léo, a ambição do Inter, a ambição do Grêmio, tu acha que eles têm condições de brigar por quê? Por uma vaga na Libertadores? Por uma semi da Copa do Brasil? Qual que é a tua projeção, digamos, baseada nos dois elencos aí? O Inter vai ter dois... O Inter precisa passar por maio, tá? Começando pelo Inter. Então, assim, o mês de maio do Inter é um mês muito... muito desafiante, assim, né? Desafiador, aliás, perdão. Porque tudo vai se decidir nesse mês de maio no Inter. E aí, ali na frente, ele vai ter o Arangues, daqui a 15 dias, mas lá mais adiante vai ter o Ener Valencia, que vai agregar muito, né? Um jogador diferente, né? Mas tem que passar por maio para que esses caras deem resposta. No caso do Grêmio, cara, eu vejo assim que o Grêmio ele precisa encontrar uma outra forma de jogar, sabe? O Grêmio precisa encontrar um novo modelo. Esse modelo que o Grêmio usou no Gauchão e que deu muito certo, ele não vai se aplicar no Brasileirão, porque a rotação do jogo do Brasileirão ela é outra. E principalmente na Copa do Brasil, os jogos são muito de uma intensidade muito alta. O jogo do Brasileirão, daqui a pouco o jogador ele está numa aceleração menor, porque ele sabe que tem mais 32, 33 rodadas. No jogo da Copa do Brasil, não, na Copa do Brasil, deixou a vida ali, porque é aquele jogo. E o Grêmio vai pegar um time muito intenso, né? O Cruzeiro é um time muito intenso. Eu acho que o Grêmio vai ter dificuldades com essa ideia de jogo. E o Renato, eu não sei se ele tem na manga uma forma de jogar, entendeu? Porque ele já tentou a ideia dos extremas, ele não tem os extremas. Ele foi para essa ideia dos 3 meias que ela não está se aplicando ao jogo de intensidade do Brasileirão. Vai correr para onde? E será que ele tem no arquivo dele, ali na manga dele, uma outra forma de jogar? Eu acho que não. Ontem ele tentou o 3-4-3, mas o 3-4-3 sem velocidade não existe. Estoura tudo na zaga, entendeu? É bem complicado. Eu vejo muito difícil a situação da dupla. Assim. Eu vejo o Grêmio com muita dificuldade, a não ser que ele vá muito bem na janela do meio do ano. Porém, ele vai ter que vender alguém. O Grêmio precisa vender. Financeiramente é uma situação complicada. O Grêmio precisa vender alguém. Enfim, eu vejo que nossas chances assim disputar a Copa e no máximo, se tudo der certo, uma vaga na Libertadores. Eu não vejo nada além disso. Tu acha que eles correm algum risco de cair? Clube grande, quando entra numa espiral negativa, ele não é que ele corre risco, ele cai. A história do Inter em 2016, a história do Grêmio em 2004 e 2021. Eu estava falando disso com um colega agora ali. Se tu pega o Cuiabá, o Goiás, o América, o campeonato brasileiro desses times é não cair. A realidade deles é não cair. Eles estão jogando para não cair. O título deles é permanecer na primeira divisão e se der para beliscar uma vaguinha na Sul-Americana, perfeito. Quando tu tem uma realidade de um clube como o Grêmio Inter que começa a perder, aí já vem a pressão, aí troca o técnico, aí começa o trabalho de novo, e a imprensa bate muito forte, e a cobrança é muito forte, e a torcida já começa a se voltar contra o time, tu cria uma atmosfera muito pesada que é difícil de lidar. E aí esses clubes maiores, eles têm um ambiente político que ele é sempre muito nervoso. E aí o Inter, principalmente, tem uma questão de eleitoral que ela vai ser muito forte esse ano. Imagina se o Inter começa a patinar e fica lá atrás. E aí a pressão pegando, e pressão política e eleição. Então, assim, todo cuidado é pouco. Eu não descarto, porque
E aí vale para Inter, vale para Grêmio, vale para Corinthians. Aí daqui a pouco tem invasão no CT, daqui a pouco tem protesto, daqui a pouco tem tijolada no ônibus, como a gente viu aqui recentemente, infelizmente. E os jogadores vão ficando com medo, e a pressão vai aumentando, e a bola queima. Daqui a pouco o tempo no departamento médico é maior do que o necessário, porque o jogador fica com receio, não quer se expor. Uhum. Então, assim, clube grande, ele tem que ter uma margem segura. Por isso que o Ronaldo, quando foi perguntado ano passado, quando o Cruzeiro subiu, qual era a previsão para esse ano, esse 13º. 13º é a margem mais segura do Brasileirão, tu não cai e tu não vai disputar nada lá em cima, não, ainda te sobe uma Sul-Americana. E tu é honesto com o torcedor, né? Tu é honesto com o torcedor, porque é difícil o dirigente vir a público e dizer, olha, o nosso campeonato é para tal posição. Dirigentes da dupla Grenal sempre vão dizer que disputam títulos, mesmo sabendo que as chances são mínimas. Então, o Barcelos não vai para a coletiva e dizer, olha, a gente não ganha nada há 11 anos, há mais do que isso até, e nossa briga esse ano é para permanecer ali por 8º, 7º. O torcedor arrebenta ele. E o Guerra é a mesma situação, então é difícil para o dirigente vir a público, né? O Ronaldo é um dono, então, para ele ficar mais cômodo, talvez. Não tem conselheiros que vão encher o saco, né, Leonardo? E outra, né? O ciclo dele não é de 3 anos, né? Uhum. O ciclo dele é um ciclo mais longo. O projeto dele é um projeto de 8 anos e ele precisa ser transparente para explicar isso para o torcedor. E eu acho que esse é o grande passo que a SAF, a grande colaboração, além de toda a expertise de gestão administrativa, que a SAF pode dar para o futebol brasileiro. Porque o dirigente político, ele é apaixonado, ele está preocupado em marcar o nome dele e botar o nomezinho dele lá na história para os netos e para os filhos falarem lá na frente. O dirigente profissional, o dono, o investidor, ele está preocupado em criar um ambiente para que o negócio dele dê certo. E não existe em futebol nada, não existe magia. Não existe o jogador que vai chegar e com 15, com 16, 17 anos e vai estourar, e vai ser o fenômeno no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Não existe. Tudo tem um processo, um ciclo. A gente está vendo o caso do Endrick. Ninguém aqui é louco de dizer que o Endrick não vai ser o futuro centroavante da seleção brasileira. Uhum. Ele tem 16 anos, ele tem um tempo de maturação. Ele começa bem, ele cai, aí ele melhora. Sabe? É como a gente com 16, é como eu te falei da minha carreira lá no início. Uhum. Demorei 1 ano, 2 para me estabelecer, para ganhar confiança, para ousar um pouquinho. E tu vai ganhando confiança, e assim é no futebol, a gente está lidando com um ser humano. E assim é nos processos de gestão. Tudo leva tempo. O problema é que no futebol, o relógio do futebol ele corre muito mais rápido. E aqui no Brasil ele corre mais rápido ainda porque o dirigente ele tem 3 anos, ou em alguns casos 2, para fazer o trabalho dele, para cumprir o projeto dele. E ele quer botar o nome dele na história. Então, assim, é muito difícil, entendeu? Tem que ser tudo a toque de caixa, tudo para ontem. Nenhum técnico consegue desenvolver um trabalho em 6 meses, 4 meses. Não existe isso, não existe. Mas tá perdendo? Sim, vai perder. Até porque tu vai mais perder do que ganhar, e até porque tu só vai ganhar depois que tu conhecer teu time, que tu depurar teu grupo, que teu grupo criar mecanismos, que teu grupo entender por que ganhou, por que perdeu. É simples. Não existe. O Dorival Júnior chegou e botou ordem no Flamengo. Sim, mas por que o Flamengo mandou o Dorival? Os caras são tudo loucos lá no Flamengo. São tudo burro. Os caras perceberam que o trabalho dele tinha aquele efeito inicial, tinha terminado. E geralmente tu tem um efeito inicial, um impacto inicial, e depois desse impacto inicial tu cai na tua realidade. E aí tu vai ver se o trabalho do cara é bom, se ele vai desenvolver. Entendeu? Enfim, acho que a SAF ela vem para colaborar com isso. Léo, para a gente concluir, eu sei que o teu tempo é bem curto. Projeção na Copa do Brasil, se a dupla, você disse que o Grêmio pega o Cruzeiro, que é uma equipe intensa. Inter e Grêmio correm riscos de ser eliminado, ainda mais o Inter, né, que pega o América Mineiro, que tecnicamente é bem inferior. E uma segunda pergunta para a gente concluir. Inter e Grêmio, nesse galpão que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, conselheiros enchendo o saco, tem alguma chance deles virarem SAF? Ontem até eu conversei com o Alexandre Pretz e ele disse, olha,
a solução para Inter e Grêmio, até pela questão financeira, é virando o SAF. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é possível Inter e Grêmio virar SAF. Não, impossível. É impossível. Vai ter a segunda e a terceira Revolução Farroupilha. A gente precisa saber se vai ser primeiro no Grêmio, a segunda vai ser no Grêmio ou no Inter, e a terceira no Inter ou no Grêmio. Impossível. Impossível. O gaúcho é tradicional. O gaúcho é conservador. O gaúcho ele só dá o passo certo. É particular do nosso estado. Se a gente for ver os nossos investidores, empresários, a gente não é ousado, a gente não é arrojado. A gente ganha primeiro para depois dar o passo à frente. A gente não vai arriscar. E outra, a gente é muito apegado às nossas marcas. E Grêmio e Inter são marcas muito fortes. Já imaginou a gente entregar o Grêmio e o Inter para um investidor norte-americano? Para um técnico, os caras já gritam, né? Imagina para um dono. Vamos combinar. Os técnicos estrangeiros aí sofrem beira a xenofobia, o que acontece aqui. Exatamente. É uma coisa absurda, entendeu? Tem técnico local que faz absurdos que se fosse um técnico estrangeiro, os caras levavam o cara para o aeroporto, despachavam no aeroporto. Mas é que a gente tem essa característica, porque a gente é muito arraigado nas nossas coisas, na nossa cultura. E Grêmio e Inter são marcas muito fortes. Eu não vejo como. Primeiro que a não ser que todo o processo de SAF que a gente está vendo dê muito certo e que fique inquestionável que esse é o caminho. Porém, vai ter SAF que vai dar certo e vai ter SAF que vai dar errado. Vai ter investidor arrojado, mas que arriscou demais, ou que veio aqui para se aventurar, e vai ter investidor que busca um clube autossustentável, que faz o investimento certo. Enfim, tem vários perfis de SAF. Então, a SAF nem todas vão dar certo. E aí já se provoca uma discussão. A gente conseguiu granalizar a Liga. É verdade. Que é uma coisa que é boa para os dois, tá granalizada a Liga. Então, esquece a SAF. E a outra pergunta é a Copa do Brasil, né? Eu acho que o Grêmio tem uma dificuldade maior que a do Inter. Tá? O Grêmio tem o Cruzeiro, que é um time muito competitivo. Muito competitivo. E o Cruzeiro, ele tá jogando, assim, o ano da vida dele. Os jogadores entenderam isso. E o Inter tem uma situação mais tranquila. Vai depender muito do jogo de ida lá. Vai depender muito do momento que vai chegar. O Inter tem um jogo difícil sábado contra o Atlético. E aí na quarta-feira ele pega o América lá. E o América, embora seja mal no Campeonato Brasileiro, ele é um time experiente. São todos jogadores rodados, matreiros. E isso em Copa faz muita diferença. Então, daqui a pouco toma um 2-0 lá, com essa bola que o Inter está jogando, difícil virar. Então o jogo passa muito para o jogo de quarta. Eu vejo o Grêmio pegando um adversário mais competitivo. E o Inter vai pegar um adversário mais matreiro. Porém, nem Grêmio nem Inter nesse momento inspiram 100% de confiança na gente. É menos pelo adversário, até mais pelos nossos dois times. Para gente concluir, Léo, agora, essa falta de energia no Mano e no Renato, a gente te perguntei se eles correm risco, você disse, olha, algum deles pode cair no Grenal. E partir deles, há uma possibilidade, na tua opinião, ou não? Pela falta de energia, ontem o Mano com as mãos na cabeça, o Renato com uma cara de poucos amigos, pode partir dele? Só se ficar uma situação assim de constrangimento, de tomar uma pancada muito forte nas próximas rodadas. Daqui a pouco toma uma pancada sábado, vamos lá, 4-0 o Inter. O Grêmio tem uma situação horrorosa contra o Fortaleza, toma 3-0 do Fortaleza. Mesmo assim, eu acho difícil. Porque nós estamos a uma semana do nosso campeonato, que é o campeonato que a gente pode ganhar, que é a Copa Grenal. Ninguém vai trocar de técnico antes da Copa Grenal, entendeu? Que é isso que o Grêmio e Inter podem ganhar esse ano, é Gauchão e Grenal. Entendeu? E, infelizmente, é a realidade dos dois, né? É a realidade dos dois. A gente se apequenou esse ponto. Então, assim, ninguém vai querer mexer no técnico na semana de Grenal. Só se for um tombo muito grande. Aí fica insustentável. Né? E tem a lembrança do Vitório Pífero, né? Quando trocou o Diego Aguirre e disse que ia ter um fato novo, né? E daí o Odair vai para a beira do gramado e toma de 5-0 do Grêmio do Roger. E ali tinha já um ponto de atrito da direção com os jogadores tinham perdido a confiança na direção.
E, enfim, mas pode acontecer. Isso colabora. Ninguém vai querer mexer. A não ser que numa hecatombe, assim, né? Aí sim. E aí parte deles, né? Tenho certeza que o Mano, daqui a pouco, se o Inter toma uma pancada muito forte, algo vergonhoso, assim, o próprio Mano vai ter a grandeza, né? Mas não vejo não vejo dificuldades na rodada do final de semana, mas não para levar 4, 5, o Grêmio tomar 3 do Fortaleza. Isso não. Né? Mas assim, vai ser difícil. E acho que nós vamos com os dois pro Grenal, e aí o Grenal talvez decida a vida deles. Lembrando que o Mano, ele, no Cruzeiro, ele já fez isso, né? Ele percebeu que não ia mais dar conta e pediu demissão. O Renato, acredito que ele pediu para o Paulo Odoni, hoje foi falado até no programa aqui do Rio Grande do Sul, acho que ele pediu para o Paulo Odoni demissão, mas não é costume dos dois largar, né? Eles são até um pouco orgulhosos, tanto o Mano quanto o Renato. É verdade. São caras de... E a gente, apesar dos times não estarem jogando bem, são caras de peso, né? Uhum. São caras de peso, não são quaisquer técnicos, são caras de nome, de peso, de hierarquia, assim, né? Eu acho que vai ser... O mês de maio vai definir a vida deles, e eu acho que o Grenal, possivelmente um deles decida a vida ali. Perfeito, então. Léo, muito obrigado. Até 4h15, né? Você disse que ia fazer o podcast às 4 horas, tô te atrapalhando, inclusive, aí. O pessoal Mas, já está enfim, circulando aqui em volta. Léo, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo e, olha, ficou muito agradecido mesmo por você ajustar o seu espaço, que é curto, como você falou, e nos atender aqui. Maravilha. Grande abraço aí para vocês, um abraço aí para toda a turma, e a gente segue em contato aí. Sucesso. Perfeito, então esse foi o Leonardo Oliveira, colunista e também o comentarista aí do Grupo GZH do programa Sala de Redação, tradicional programa aqui do Rio Grande do Sul.